você ficou quanto tempo no escritório de Sorocaba? Com a dupla? Com tudo. Com a dupla, eu fiquei quase 4 anos. Minha parceria de compositor com ele, sei lá, 6, 7 anos. Por que você saiu? No direito autoral da editora ainda não saí. Ainda a gente está brigando na justiça. Então saiu, né? Não, porque não deu quebra de contrato ainda. Tá para dar... Porque é uma instância, recorre, né? Vai ter processo longo aí. Por que você saiu? Da dupla porque eu não concordava com a administração deles. Assim, a gente fazia um volume... Pode ser bem sincero mesmo? É bem polêmico, mas o que eu falo eu provo, sabe? Fica à vontade. Porque a gente fazia um volume. Primeiro que a gente não... na prestação de contas, era, por exemplo, comprava um ônibus. A gente, como dupla, a gente já tinha condição, a gente queria entrar de sócio. Eles não deixavam, eles compravam o ônibus e locavam pra gente, pro contratante, entende? Porque o contratante paga um KM. Então eles meio que, tipo assim, não deixavam a gente entrar no bolo, sabe? E tudo, final do mês, a gente fez um valor altíssimo, bruto. Na hora de vir um líquido, assim, eu não estava concordando, assim, sabe? Mas isso aí é muito fácil, deve ser imposto, né? Porque... Não sei, assim, inclusive na época, eu já desconfiando, eu, tipo... Os números não mentem, é só você pedir a conta. Então, por isso que eu pedi, foi aí que deu essas brigas agora, porque assim, eu ainda na época quis relevar, mesmo assim, sair da Você dupla, fez pedido de prestação de contas? Fiz pedido, não prestaram, agora foi pedido tudo judicial. E esse pedido foi feito para o escritório que o Sorocaba é o dono, é isso? Pro escritório. Tá. Porque os números não mentem, né? Exatamente, não. Exatamente. E aí vai ter que, né? Então só para eu entender o que na verdade eles faziam alguns ele não rolos, sabe, ele não pegavam sabe. Por exemplo, o dinheiro, um exemplo. pegavam dinheiro, compravam um ônibus que na verdade vocês tinham que locar o ônibus era da empresa e vocês pagavam por essa utilização do ônibus. Sendo que a gente poderia... Tá, mas isso não é contra a lei, né? Não, isso não é contra a lei, mas isso aí Você pode não eu concordar, eu acredito que é má fé, mas não é contra a lei. Mas existe um contrato que você assinou logo no começo, esse contrato tem cláusulas e que, de repente, nessas cláusulas já tinha tá tudo o que poderia ser feito ou não, né? Você entra numa emissora igual aqui, tem um todo-poderoso. Às vezes o contrato não é o que... A pressão que acontece dentro do negócio acaba as pessoas se intimidando, entende? Sim, mas o que prevalece ainda é o contrato. O contrato é que manda no final. Se tiver alguém que tem coragem, que vai brigar pelo contrato, né? Porque não é muito assim que prevalece o contrato. Mas vocês assinaram um contrato e o contrato não prevalecia? Não tem como. Você leu o contrato antes de assinar? Na época, assim, eu não li. Então, não li muito, assim, foi bem leonino, mas... Olha, você paga por isso, hein? Eu pago como? Você paga um preço, né? Você paga um preço com a sua filha, porque na época você não acredito lembrou do a processo. Quantidade de gente que vem aqui que não lê contrato. Não, hoje em dia eu leio. Não, mas eu O que eu quis dizer do paga é o preço alto por não ler. Claro. Não, muito, é impressionante. Mais uma vez, para você que está em casa, eu tenho que dizer isso, não importa qual seja o contrato. Se é o contrato da sua televisão a cabo, que aliás tem que ler mesmo, porque eles estão pegando lá. Ou seja, qualquer contrato tem que ler. Gente... Se você não entender, você leva pra casa e fala, depois eu devolvo. É que na época eu na empolgação, moleque, assim, querendo entrar no escritório grande. Moleque, quantos anos? Não, querendo entrar no escritório grande, quantos sabe anos? Assim? Sei lá, 25, 24. Tá, e outra coisa, no começo de carreira, eles têm por hábito não começar, não ler. Não você quer fazer contrato. sucesso, tipo assim, então, você quer aí quando você vai ver, tem um grupo, obviamente, Gente, que eu não vou falar o nome aqui, era um grupo que viajava o mundo, estourado agora na década de 2000, estouradíssimos. E eles simplesmente, o grupo, a empresária ficava com 70%. Eu sei de quem você tá falando. E eles 30%. Eu sei. Então, assim, você imagina. Horror. É difícil. Mas Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente descontava da nossa folha, da nossa retirada do mês, que pagava as despesas e sobrava para dividir entre os sócios. Estava descontando, fazendo fundo de caixa para o nosso DVD. A gente já tinha separado R$900 mil, certo? Para pagar o nosso DVD. O que acontece? Eu saí da dupla. Ok. Não teve DVD, foi cancelado. Certo. Passou uns dias naquela confusão, pedi minha mãe ligar lá, foi reivindicar a minha parte, que eu tinha 25%. Dos 900 mil. Certo. Daí a mãe dele alegou, lá, que ela que é financeira, porque lá é a família dele toda, a mãe, as irmãs, todo mundo. Que usou esse dinheiro para pagar 13º de funcionário. Tipo assim, mas eu já não tinha mais nada a ver com isso aí. Deixa eu te perguntar, mas no caso, a tua ex, a Taeme ficou.
Então pra ela deve estar bom. É por causa que ela ficou casada com o empresário, né? Entendi. Mas você acha que... Então... Não sei se tá muito bom, se pela dupla, assim, como era, como tá hoje, eu acredito que caiu bastante. Tá. Você abre ou fecha a porta pro Sorocaba? Fecha a porta, demais. Na dúvida, você fecha a porta? Não, na dúvida nenhuma, fecha demais.